Boa noite, estamos iniciando mais um estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos estudar o capítulo 25, cujo título é Buscai e Achareis. Capítulo 25, então. Guardando só uns minutinhos para que a gente possa começar. Miguel Arruda Rodrigues, nosso amigo, boa noite, bem-vindo, Miguel. Cláudio Almeida também, aqui mais uma vez, boa noite. A Vera Luzia, nossa amiga da Casa Espírita, sejam bem-vindos. Neuza Beleze. Muito bem, nós vamos estudar, né? Vamos firme, que nós já estamos quase concluindo o livro. O Antônio Sérgio Beleza também, nosso grande amigo. Oi, Cláudia Laforga, bem-vinda, boa noite. Jefferson Dias, olá Jefferson, boa noite, muito obrigado. Então pessoal, vamos inicialmente, como a gente faz sempre, fazermos uma oração pedindo a Jesus, o nosso Mestre Maior, que nos ilumine mais esta noite, que nós tenhamos a bênção de receber assistência espiritual, que tanto é importante para cada um de nós, para que a gente consiga manter a ligação, a nossa elevação de pensamentos com esse plano mais alto da vida, e possamos receber as bênçãos que Jesus envia a todos aqueles que se reúnem em seu nome. Como ele disse, onde estiverem duas ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu ali estarei. Nós entendemos que não é necessária a presença do Cristo no próprio ambiente, mas ele se faz presente através das suas vibrações de amor e também através dos seus mensageiros que estão por toda parte, trabalhando em seu nome, nos auxiliando a buscarmos o conhecimento, para que transformemos esse conhecimento em prática na nossa vida diária. Que nós saibamos aproveitar as lições de mais esta noite. E em nome de Jesus, o nosso Mestre, iniciamos então o nosso estudo de hoje. Olá, Antônio Luiz Carone, nosso amigo, muito boa noite, bem-vindo. A Zeine Carone também, boa noite. Pessoal, então nós vamos hoje estudarmos o capítulo 25, então, né? Buscai e achareis. Logo iniciando o capítulo, no item 1, Allan Kardec apresenta um trechinho do Evangelho de Mateus, que diz assim: Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá, porquanto quem pede, recebe, e quem procura, acha, e àquele que bate a porta, abrir-se-á.
Então aqui nesse pequeno trecho, né, desse capítulo, no Evangelho de Mateus, fica bem claro já qual é a tônica aí deste capítulo, a questão de nós sabermos buscar para que nós encontremos, nos dedicarmos a trabalhar para conquistar aquilo que nós queremos, né? Que nós saibamos pedir para que a gente possa receber aquilo que é o melhor. Então esse capítulo vai girar em torno disso, saber buscar, saber pedir, fazendo a nossa parte, é lógico. Então, para a gente iniciar, aqui também ele apresenta uma fala de Jesus bastante interessante, que é quando Jesus diz assim: qual é o pai cujo filho lhe pede um pão e ele lhe dá uma pedra? Ou qual é o pai cujo filho lhe pede um peixe e ele lhe dá uma serpente? Se vós, diz Jesus, que sois homens maus, dais coisas boas a vossos filhos, quanto mais Deus, vosso Pai que estás nos céus, vos dará os verdadeiros bens. Então, nessa colocação de Jesus fica muito claro aquela ideia que a gente fala sempre, que a gente está sempre revendo nesse Evangelho, de que Deus é o Pai infinitamente amoroso, que vai sempre nos oferecer o melhor. O problema é que nós, às vezes, não sabemos o que é o melhor para nós, às vezes não sabemos pedir corretamente. Mas Deus sempre vai cuidar de nós, vai prover as nossas necessidades, de acordo, lógico, com o nosso merecimento, com aquilo que a gente precisa para o nosso crescimento espiritual. Então, esse trecho aí do Evangelho, Allan Kardec vai analisar sobre dois aspectos importantes. Ele analisa sobre o ponto de vista terreno e sobre o ponto de vista moral. Primeiramente, sobre o ponto de vista terreno. Então ele diz assim que a máxima, né, esse título do Evangelho, buscai e achareis, ela é semelhante, ela é análoga àquela outra máxima que diz ajuda-te e o céu te ajudará. Deixando claro aí o princípio da lei do trabalho. Ou seja, a lei do trabalho é uma das leis de Deus. Se nós recordarmos o Livro dos Espíritos, na terceira parte das leis morais, Allan Kardec, né, apresenta lá, orientado pelos espíritos superiores, 10 leis morais. E dentre essas 10 leis, uma delas é a lei do trabalho. O trabalho é uma lei do Criador para nós. Então ele é essencial na nossa jornada evolutiva. Então aqui está mostrando, ajuda-te, né, e o céu te ajudará. Buscai, quer dizer, faça a sua parte. Sempre essa ideia de que nós precisamos realizar aquilo que nos compete para recebermos o auxílio. E por conseguinte também, essa lei do trabalho vai gerar outra lei, que é a lei do progresso, uma outra lei de Deus também para nós. Então, quando a gente trabalha, se dedica, se esforça para conquistar o melhor, estamos sempre procurando, em todas as áreas, né, o ser humano procura desenvolver-se, se aperfeiçoar, conquistar novas tecnologias, melhores condições de vida, assim nós estamos também desenvolvendo a lei do progresso. Então, deixando claro que a nossa parte é essencial, aquilo que nos compete, nunca deixarmos de lado. Então, vamos lembrar também uma passagem onde Jesus deixa bem claro que Jesus incentivava sempre muito essa questão de mostrar para nós que é preciso que a gente tenha iniciativa, que a gente faça a nossa parte. Se a gente se lembrar da multiplicação dos pães, quando estava aquela multidão reunida, ouvindo Jesus, aquela multidão, a hora que ouvia aquelas palavras maravilhosas do Cristo, não queria se ausentar dali. Aquelas pessoas ficavam encantadas ao ouvir Jesus. Mas os apóstolos começaram a ficar preocupados, porque já fazia algum tempo que eles estavam lá reunidos, e os apóstolos começaram a preocupar-se,
porque era uma multidão e possivelmente eles já estavam com fome, fazia muitas horas já estavam lá reunidos. Então eles vão para Jesus e perguntam se não era bom Jesus pedir para que aquelas pessoas retornassem aos seus lares, porque provavelmente estariam com fome e eles não teriam com que alimentar aquela multidão. Então Jesus, a hora que eles dizem isso, Jesus pergunta a eles: o que vocês têm aí? O que vocês podem oferecer? E eles dizem: nós temos 5 pães e 2 peixes. Então ali acontece aquela narrativa que todos conhecemos, que Jesus então consegue fazer a chamada multiplicação dos pães e dos peixes, né? Porque diz no Evangelho que eles começam a distribuir pão e peixe para cada uma daquelas pessoas, todos comem e ainda sobram vários pães e vários peixes. Mas aí o que eu quero chamar a atenção nessa narrativa é que Jesus então pergunta a eles: o que vocês têm para oferecer? Ou seja, me dê o início, me dê a contribuição de vocês, que o resto eu faço. Então é essa ideia de que sempre nós não devemos pedir tudo para Deus, esperar que caia tudo pronto, de mão beijada, caia tudo do céu para nós, mas que a gente faça a nossa parte, tenha iniciativa de trabalhar sempre. Então Allan Kardec esclarece ainda que na infância da humanidade, qual que era a infância da humanidade? Aqui ele está se referindo à infância espiritual da humanidade. A infância espiritual era os homens pré-históricos, a época lá das cavernas, né? Que o ser humano estava começando a sua jornada já nesses corpos, né, de humanos, mesmo o princípio espiritual, né, o espírito já estava ali presente, começando a sua jornada entre aqueles corpos ainda rudimentares. Então ele diz que na infância da humanidade, a inteligência do homem se limitava apenas à sua segurança, à sua alimentação, ou seja, à sua sobrevivência. Era uma inteligência bem restrita a essas necessidades da sua conservação. Mas ele coloca algo muito interessante, que Deus concedeu ao homem o desejo incessante do melhor. Olha que interessante. Deus, que é sábio, concedeu então esse desejo do melhor para que o homem não ficasse parado, não estagnasse, ele pudesse sempre trabalhar, desenvolver, seguir sempre avançando. Porque se a gente repara, nós temos essa grande diferença para com os animais. Os animais têm uma inteligência embrionária, mas eles fazem tudo sempre da mesma forma. A casinha do João de Barro é sempre a mesma, ela não vai ter evolução, de progresso, de melhoria. Ele constrói daquela forma. É uma inteligência embrionária, muito instinto, né? Mas o ser humano tem esse desejo incessante do melhor para que ele avance, ele desenvolva, né? Sempre levando nessa ideia aí do trabalho, do progresso. Então vai ficando claro que os espíritos não vão nos dar tudo pronto, principalmente nessa questão das descobertas, das invenções, que o ser humano está sempre aperfeiçoando as condições de vida. Os espíritos não vão chegar e soprar uma ideia de que forma o homem deve fazer, de que forma o homem deve descobrir as invenções. Não, eles vão sim inspirar aqueles homens dedicados, que já se dedicam a várias existências, sempre tentando fazer descobertas. Então esse ser, esse homem, essa mulher que se dedica incansavelmente, merece uma inspiração, mas eles não vão dar pronto, vão inspirar para que essa pessoa aclare as ideias e consiga chegar àquilo que ele está buscando. Então eles inspiram sim muitas vezes, mas não dão nada pronto. Ficando então claro isso, que é muito importante. Os espíritos não resolvem os nossos problemas, porque aqui tem muitas pessoas que tomam contato com a doutrina espírita e ficam pensando que os espíritos podem resolver todos os seus problemas, que basta consultar os espíritos. E tem gente que chega, né, até naquelas ingenuidades
de fazer orações pedindo que os espíritos encontrem objetos perdidos, que ajude a resolver probleminhas pequenos. Não é dessa forma. A gente entende que os espíritos não estão para nos servir. Eles têm muitas ocupações para resolver, mas eles nos ajudam nas coisas sérias, nos inspiram, né? Então isso que nós falamos até aqui foi essa análise sobre o ponto de vista terreno, que Jesus faz a respeito, que Allan Kardec faz a respeito desse capítulo. Agora nós vamos falar um pouco sobre o ponto de vista moral, que Allan Kardec diz assim: no ponto de vista moral é importante a gente saber pedir. O que pedir a Deus, de que forma pedir a Deus essa ajuda, né? Então ele coloca assim: a gente deve pedir luz para clarear o nosso caminho. Porque nós sabemos que na nossa vida, muitas vezes chegam aqueles momentos de decisões importantes. Nós precisamos tomar uma decisão que às vezes muda o rumo da nossa vida. Então são aqueles momentos decisivos. E aquilo que a gente decidir, Deus respeita. Porque é a nossa liberdade, lei de liberdade, outra lei de Deus, é o livre-arbítrio, né? Então Deus vai aceitar aquilo que nós decidimos. E muitas vezes nós fazemos escolhas ruins, que nós sofremos depois no futuro as consequências. Então, se nós soubermos pedir que os bons espíritos, que Jesus nos inspire para que a gente tenha lucidez, sabedoria para escolher sempre o melhor caminho, esse é um bom pedido. Que a gente possa também pedir forças para resistirmos ao mal. E quando a gente fala isso, resistir ao mal, parece só que nós estamos pedindo para que Deus nos livre da influência do mal, daqueles espíritos que vêm nos atrapalhar. Mas nós não podemos esquecer que o mal reside em nós ainda. Os espíritos só vêm de encontro a nós porque sentem semelhança, sintonia. Então, se nós temos o mal, nós vamos atrair espíritos que também querem nos prejudicar, querem nos atrapalhar. Então, a gente pede forças para resistir ao mal, principalmente o mal que está em nós, para que a gente não coloque em prática, para que a gente tenha forças para resistir e ir transformando esses sentimentos ruins que às vezes ainda carregamos. Então assim nos orienta a pedir assistência aos bons espíritos, que nós possamos receber os seus conselhos sutilmente, né, na questão dos pensamentos, das intuições e tal. Voltando a repetir, né, que eles não farão aquilo que nos compete, vão só nos inspirar, nos dar forças, nos acompanhar em todos os problemas em que eles puderem estar, né, auxiliando de alguma forma, mas deixando toda a responsabilidade das escolhas para nós. E nós devemos então pedir, lembra Allan Kardec, com fé, com confiança, né, com humildade, não com arrogância. Bom, agora nós vamos então ver o item número 6. No item número 6, é muito belo esse item, que ele diz assim: observai os pássaros do céu. Esse aqui é um trecho um pouco longo, eu peço um pouco para vocês a paciência, mas eu acho que é muito bonita essa narrativa e vale a pena a gente ver. Diz assim então: não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem os vermes os comem. Porquanto, onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Continua ainda Jesus: eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai os pássaros do céu. Não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles?
E qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de 1 côvado que seja a sua estatura? Por que também vos inquietais pelo vestuário? Observai como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Então ali ele ainda continua mais um trechinho, mostrando essa beleza de texto, né? Allan Kardec até diz uma beleza poética. Mas Allan Kardec vai analisar esse trecho que Jesus nos passa, nos deixa, né? Porque apesar de toda a beleza que Jesus coloca nessas metáforas aqui, nesse exemplo que ele cita, Allan Kardec analisa racionalmente o texto. E ele diz que não podemos fazer uma interpretação ao pé da letra, de forma literal, porque se a gente analisar dessa forma, nós vamos achar que não precisamos realizar nada, basta esperar que tudo Deus vai nos oferecer. Então ele diz assim, seria a negação de toda previdência, a gente não seria previdente, negação de todo trabalho e progresso, o homem ficaria sempre a esperar, né? Então ele coloca, não pode ter sido esse o pensamento de Jesus, porque senão ele estaria em contradição com o que ele sempre disse, e contradição com as próprias leis da natureza também. Então Allan Kardec diz assim, é preciso ver nessas palavras a poética alegoria da providência, ou seja, providência da parte de Deus. Deus é o Pai que nos provê de tudo aquilo que nós necessitamos. Então o que Jesus está dizendo com essas belas palavras é que Deus nunca nos deixa ao abandono, nunca vai deixar sem a resposta, sem auxiliar, principalmente aqueles que confiam nele. Então essa ideia de que a gente confie em Deus, sabendo que Ele vai sempre cuidar de nós. Mas Deus, como diz aqui no texto de Allan Kardec, Deus espera que seus filhos, ou seja, que nós façamos a nossa parte, ou seja, trabalhemos, realizemos o esforço que nos compete e não ficarmos esperando que tudo vai se resolver de forma miraculosa, que não é essa a ideia. E Deus então conhece as nossas necessidades e sempre as provê. Então Allan Kardec diz também que o homem, ele em geral não se contenta com o que tem. O necessário às vezes não basta ao homem. O homem, né, a mulher, o ser humano em geral, ele busca sempre o supérfluo. Nós, né, temos em geral temos essa deficiência de não nos contentarmos com o necessário, buscamos sempre o supérfluo, e às vezes exageradamente. E quando assim nós fazemos, Deus nos deixa entregues a nós mesmos. Ou seja, foi uma escolha nossa, nós vamos responder por tudo aquilo que advém de consequências dessas nossas escolhas. Então ele diz que a terra produzirá o suficiente para alimentar todos os seus habitantes. E nós sabemos que hoje a terra já consegue produzir para alimentar a todos. Mas o problema é que os homens, né, diz ele, precisa saber administrar segundo as leis de justiça, de amor e de caridade. Deixar de lado o egoísmo, não ter tanta ganância, porque uns acabam tendo muito além do que necessitam para a sua sobrevivência, enquanto que a outros vai faltar. Então ele diz, quando neste planeta reinar a fraternidade verdadeira, né, aqueles que têm mais vão suprir a necessidade daqueles que têm menos.
Imaginem quando a gente estiver vivendo nessa terra transformada, que será esse mundo regenerado, que vai se encontrar nessas condições, onde os povos se entenderão, onde não haverá guerras, onde aqueles que mais têm auxiliará aqueles que menos têm. Então ele diz assim, a caridade e a fraternidade não são decretadas em leis, né? Elas precisam estar no coração do homem. Então é preciso que a gente lute contra o egoísmo, para que a gente consiga estabelecer esse reino de amor, de fraternidade aqui na Terra, né? E analisando aquela frase que ele começa a dizer nesse tópico, que ele diz assim, não acumuleis tesouros na terra, pois que são perecíveis, Jesus é como se ele estivesse nos dizendo, não ligue aos bens materiais uma importância maior do que você dá aos bens espirituais. Então, às vezes, a gente se apega tanto aos bens materiais, aos bens que o mundo nos oferece, que nós deixamos de lado os verdadeiros bens que mais nos interessam, que são os bens espirituais. Aqueles que dizem respeito à nossa alma, ao espírito, às conquistas morais, às virtudes, tudo aquilo que a gente vai levar conosco. Isso é que é importante. Quando a gente deixar a terra, na hora do nosso desencarne, nós já ouvimos muito isso em doutrina espírita. Nós vamos levar apenas aquilo que nós somos, não aquilo que nós temos. Os bens materiais ficam, porque eram apenas empréstimos de Deus para que a gente vivesse aqui no mundo. Mas as nossas conquistas, a nossa inteligência, a nossa moral, as nossas virtudes, esses bens sim são valiosos e vão nos acompanhar por toda a eternidade. Então ele diz que a gente saiba sacrificar às vezes, se for necessário, os bens materiais em favor dos bens espirituais. Porque Jesus disse, né, onde estiver o seu tesouro, aí está o seu coração. Onde a gente eleger aquilo que é a maior importância para nós na vida, nós vamos estar ali. Por isso que a gente vê em muitos romances espíritas, aquelas pessoas que eram em vida muito apegadas aos bens materiais, aquelas pessoas que tinham uma certa fortuna, né? Ficavam ali presas ao seu dinheiro, ao seu patrimônio, preocupados como que poderiam aumentar o patrimônio. Então muitos desses irmãos infelizes que não aprenderam a se desapegar da forma ideal, quando desencarnam, eles ficam presos a esses bens, achando que ainda são proprietários deles. Muitos espíritos que desencarnam não percebem que passaram pelo fenômeno da morte. E eles acham ainda que estão vivos na carne. E ficam rodeando o seu patrimônio. E qual é o seu desespero quando percebem aquele momento dos herdeiros que começam a dividir os seus bens, que para eles é uma tortura. Porque é essa frase de Jesus, onde estiver o seu tesouro, aí está o seu coração, ou seja, aí estará você presente. E agora, só para a gente concluir, nós vamos no item número 9. Pessoal, hoje os cachorrinhos aqui não estão dando sossego, não dão trégua, hein? Me perdoem. No item 9, então, diz assim, não vos afadigueis pela posse do ouro. Então aqui, Allan Kardec coloca um trecho do Evangelho de Mateus, que é aquele momento que Jesus encaminha os seus apóstolos para uma experiência de falar do reino de Deus, levar a mensagem de Jesus para alguns locais. Ele encaminha seus discípulos para que eles façam essa divulgação do reino dos céus. Então ele diz assim, não vos afadigueis por possuir ouro ou prata ou qualquer outra moeda em vossos bolsos. Não prepareis saco para a viagem, nem 2 fardos, nem calçados, nem cajados, porquanto aquele que trabalha merece ser sustentado.
ao entrardes em qualquer cidade ou aldeia, procurar saber quem é digno de vos hospedar, e ficai na sua casa, até que partais de novo. Entretanto, entrando na casa, saudai-a assim, que a paz esteja nessa casa. Se a casa for digna disso, a vossa paz virá sobre ela. Se não o for, a vossa paz voltará para vós. Quando alguém não vos queira receber, nem escutar, sacudi ao sairdes dessa casa ou cidade a poeira dos vossos pés. Digo-vos em verdade, no dia do juízo, Sodoma e Gomorra serão tratadas menos rigorosamente do que esta cidade. Então aqui Allan Kardec faz uma análise de que Jesus encaminha os apóstolos dizendo a eles que não levassem nada, que eles iriam para algumas cidades, para algumas vilas, para alguns lugares um pouco distantes, para levar a mensagem. Então Jesus diz, não precisam levar nada, vocês vão ser acolhidos em algumas casas que souberem receber bem vocês. E aqueles que quiserem vos receber, então, essas pessoas iriam oferecer a eles o pouso, a comida, todas as suas necessidades. Então Jesus está mostrando aqui que não precisariam levar reservas nenhuma. Então Allan Kardec diz que pode parecer estranha essa colocação, uma viagem sem levar provisões, mas é que era um costume daquela época. O viajor era acolhido, porque eram muito poucos aqueles que viajavam dessa forma. Mas com o progresso, com o desenvolvimento, costumes novos, hoje já não seria possível Jesus ter falado dessa forma. Mas Allan Kardec analisa qual é o sentido moral dessas palavras de Jesus. E ele diz assim que Jesus então estava ensinando aos seus discípulos que confiassem na providência. Aqui é o ponto-chave de novo. Sempre essas lições girando em torno disso. Que confiassem que eles teriam aquilo que necessitassem para a sua sobrevivência, para a sua alimentação, para as suas necessidades. Então ele diz até quem não quiser vos receber, que ele mandava sacudir a poeira dos pés, mas ele dizia, não é preciso amaldiçoar aqueles que não queiram vos receber, nem agir com violência, apenas sigam o caminho de vocês. Então Allan Kardec compara até com o Espiritismo, que a ninguém se deve forçar a deixar sua crença, agir de forma a impor o Espiritismo a outras pessoas, mas que a gente respeite a crença de cada um. Então, resumindo esse capítulo, a gente pode pensar assim, que a gente deve fazer a nossa parte, tudo aquilo que nos compete, trabalharmos com dedicação, com esforço, lutando para nos melhorarmos, trabalharmos para conquistar aquilo que precisamos, procurando viver então de acordo com a lei de amor, com as leis de Deus, E daí para frente que a gente tenha, junto de tudo isso, uma grande confiança em Deus. Isso é essencial, porque naqueles momentos difíceis, de turbulência da vida, de dificuldades, por mais que a gente faça, nós sentimos que somos, às vezes, fracos, sentimos necessidade de amparo, de apoio. Então que a gente confie que se nós estamos fazendo o nosso melhor, Deus vai nos amparar, Deus vai prover tudo aquilo que nós necessitamos, entendendo que Deus nos oferece o melhor para nós. Esse é um detalhe importante. Nem sempre o melhor para nós é aquilo que nós imaginamos receber. Então, às vezes, a pessoa faz uma oração e pensa que Deus não atendeu os seus pedidos, porque a pessoa pede algo que ela queira que realize do jeito que ela pediu. Mas aí está um equívoco. A gente deve pedir, como vimos, que Deus nos ilumine, clareie o nosso pensamento, nos dê forças, para que a gente consiga perceber o que é o melhor que Deus vai nos enviar. Então assim a gente vai encerrando mais este capítulo,
E na próxima semana, nós então iremos ver o capítulo 26, cujo título é Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Tudo bem? Então, assim, agradeço muito mais uma vez a presença, a companhia de vocês, amigos, amigas, que estão sempre junto aqui. Eu fico até feliz de ver um interesse, a dedicação para um estudo que já vem de longa data aí, né? Então, muito bom ter vocês, até percebendo aqui mais amigos e amigas, a Henriette Vazoler também, que nos acompanha, boa noite, Saulo Pita, a Zuleide Carvalho, nossa amiga também da Bahia, a Lourdes, a cunhada, tudo bem, Lourdes? Maria das Graças, Araújo Lima, Paulo Malerba, nosso grande amigo, Shirley Santana também, sempre acompanhando conosco, nos dando apoio sempre, Silvia Morico, que legal, Jane Paula de Oliveira, nosso amigo Marcos Almeida, que fez aniversário, né, Marcos? Parabéns mais uma vez, meu amigo. Então, assim nós vamos encerrando aqui a nossa atividade de hoje e vamos então aproveitar para agradecer a Deus, nosso Pai, por mais estes minutos que passamos juntos aqui refletindo sobre o Evangelho do Cristo. Como é bom a gente dedicar um tempo para conhecer um pouco mais essa mensagem que nos eleva, que nos motiva a sermos um pouco melhores. Essa é deveria ser o nosso objetivo sempre na vida, porque nós sabemos que nós reencarnamos com esse propósito de nos melhorarmos espiritualmente, de avançarmos um pouco mais na nossa trajetória evolutiva. Então, que nós saibamos aproveitar a nossa existência. Essa existência que estamos aqui hoje encarnados é muito importante. Estamos vivendo essa época desafiadora, essa época difícil, né, vamos dizer também. Quanta dificuldade, como esse momento atual dessa pandemia, como que a vida hoje requer de nós um esforço, uma dedicação, um trabalho incansável em todos os sentidos. Então, realmente, essa existência é um desafio para nós. Mas nós devemos analisar que bênção que é para nós termos a doutrina espírita a nos iluminar a nossa consciência, nos mostrar esses ensinamentos que facilitam muito para que a gente saiba fazer boas escolhas, para que nós aumentemos a nossa fé em Deus, para que nós conheçamos um pouco mais a perfeição das leis divinas. Então, que nós saibamos pedir de forma correta, como falamos hoje nesse capítulo, saibamos fazer nosso pedido a Deus de forma coerente, entendendo que Deus vai nos oferecer sempre o melhor. E se às vezes o melhor é a dor, é o sofrimento, que tenhamos coragem, resignação para enfrentar esses momentos difíceis. Obrigado, Deus nosso Pai, por mais este dia de vida aqui neste planeta Terra, pela bênção do Evangelho do Cristo, pelos Espíritos amigos que estão sempre a nos ajudar, por tantos missionários que Jesus envia à Terra para nos orientar, quantos mensageiros já tivemos e ainda os temos hoje, nomes que vêm nos falar da lei de Deus, vivência da caridade, nos ensinando qual é o caminho a seguir. Ajuda-nos, Pai, que tenhamos sempre a sabedoria para escolher o melhor para a nossa vida, considerando sempre que somos espíritos imortais e não apenas este corpo carnal que estamos habitando temporariamente.
Muito obrigado, Jesus, por mais este momento que estivemos reunidos em Teu nome. Abençoa, Senhor, o nosso lar, a nossa família, nos fortaleça, nos ilumine, para que possamos continuar mantendo a paz, a serenidade e a fé. Em Teu nome, Senhor, encerramos a nossa atividade de hoje. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus, um abraço, até a próxima semana, meus amigos. Muito obrigado.